Quarta parte. Sobre o uso do termo santa escravidão e escravos de amor. Por que a consagração é chamada de santa escravidão e os consagrados de escravos de amor? No contexto bíblico e também de nossa fé, a palavra escravo significa tão somente propriedade. Também é importante observar que nesse mesmo contexto, as palavras escravo e servo são sinônimas e, portanto, designam a mesma realidade. Quando alguém se proclama ou é denominado escravo ou servo de alguém, significa que é uma propriedade de quem o possui. Quando a Santíssima Virgem se proclamou escrava do Senhor, ela simplesmente estava dizendo que era uma propriedade de Deus, que a Ele pertencia. Também nós, quando por meio da total consagração nos fazemos escravos por amor, simplesmente estamos dizendo que escolhemos ser de Deus, ou seja, fizemos a opção de pertencer a Jesus de um modo mais perfeito, uma vez que o fazemos por meio de Maria, que nos purifica a nós e as nossas obras, nos tornando mais apresentáveis a Deus. Esta consagração se chama Santa Escravidão de Amor porque tem o objetivo de reafirmar nossa escolha de pertencermos a Deus, para lhe sermos fiéis e assim nos santificarmos. A Santa Escravidão é uma garantia maior de nos conservarmos na graça e vivenciarmos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Não é mais adequado nos dizermos filhos do que escravos? A pessoa que se consagrou não deixou de ser filho, apenas foi muito mais além disso. O que é um escravo por amor, senão um filho que, amando ternamente sua mãe e nela confiando plenamente, se entregou totalmente a ela para que melhor o conduza e o oriente? Um escravo por amor é um filho que se fez pertença de sua mãe, para que assim ela o faça mais perfeitamente pertencer a Deus. Nós nos fazemos escravos e propriedade dela, mas ela sempre nos trata como filhos muito amados. Além do mais, nos fazemos escravos porque filhos têm vontade própria, mas escravos não, pois estes escolheram renunciar à própria vontade para fazer somente a vontade de Deus. O termo escravo não seria inadequado para o nosso tempo, devido à realidade opressora que já designou? O termo escravo significa tão somente propriedade, e embora tenha sido utilizado para designar a escravidão negra, indígena ou de outros povos, em nada afeta a sua utilização para designar o estado de pertença de uma pessoa a Deus ou à Santíssima Virgem. Na escravidão negra ou indígena, estes foram forçados a serem propriedade de alguém. Já na santa escravidão por amor, se faz livremente a opção de pertencer a Deus. Na escravidão forçada e opressora, se perdia a liberdade e a dignidade. Mas na santa escravidão por amor, se conserva a verdadeira liberdade e se restaura a dignidade perdida pelo pecado.
A Igreja concorda com o uso do termo escravo para designar essa consagração de total entrega? A Igreja não apenas concorda, como também o utiliza. Desde as primeiras aprovações oficiais dadas a esta consagração, os papas utilizaram os termos escravos de Maria, escravos de Nossa Senhora, Santa Escravidão à Mãe de Deus e etc. Desde o Papa Clemente VIII até São João Paulo II, todos os papas que falaram do assunto utilizaram o termo escravo ou escravidão para se referirem a essa total consagração. São Paulo nos diz que recebemos o espírito de filhos e não de escravos. Não seria, portanto, errado se dizer escravos de Jesus ou escravos de Maria? De modo algum. A escravidão a qual São Paulo se refere é a escravidão ao pecado e não a escravidão ou pertença a Deus, pois o mesmo apóstolo, em várias ocasiões, se apresenta a si mesmo como servo de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, Romanos, capítulo 6, versículo 22, Efésios, capítulo 6, versículo 6 e Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que no contexto bíblico significa exatamente escravo ou propriedade. O termo usado por São Paulo e também por São Pedro é em grego doulos, que significa escravo e servo no sentido de total submissão. Além do mais, a palavra de Deus nos diz que Nossa Senhora e Nosso Senhor se fizeram escravos. Isaías, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 12 e capítulo 61. Lucas, capítulo 1, versículo 38, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Por amor ao Pai e a nós. Nós, portanto, temos muito mais razão de nos fazermos escravos por amor a eles, e assim pertencermos mais perfeitamente a Deus.